Olá, meus amigos cosmonautas, sejam muito bem-vindos ao canal Cosmo Cultura Nerd, o único canal que vai da Terra-média até as galáxias mais distantes para trazer até você, meu caro cosmonautas, informação precisa e de qualidade. No começo dos anos 30, Buck Rogers, um dos primeiros heróis espaciais, ele fazia muito sucesso nas tiras de jornais, que eram muito populares naquela época. Era uma forma de escapismo, que o mundo estava em plena depressão, que havia se iniciado em 29 com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, o King Factory Syndicate, que é um dos maiores distribuidores até os dias de hoje de tiras de jornal, vendo o sucesso que Buck Rogers estava fazendo, ele queria um herói para concorrer com o Buck Rogers. E assim, no dia 7 de janeiro de 1934 surge o maior herói espacial de todos os tempos das tiras de jornais. De quem eu estou falando? Ninguém mais, ninguém menos dele, de Flash Gordon. Cosmos Cultura Nerd. Além do Buck Rogers que eu falei agora, na abertura do vídeo, Flash Gordon também foi influenciado por outras obras de aventura e ficção, que eram popularmente publicadas em revistas pulp, que influenciaram não só Flash Gordon, mas uma infinidade de outros personagens. Esses romances de capítulos seriados nas revistas pulp apresentavam geralmente heróis corajosos, vilões sinistros, mundos exóticos. Alguns elementos de Flash Gordon, desses tipos de aventuras, foram incorporados na série dele, do Flash Gordon. Obras como de Edgar Rice Burroughs, criador de Tarzan, e John Carter, a Princesa Marte, influenciaram muito o estilo visual de Flash Gordon. A ideia de um herói que viajava para mundos alienígenas e aventuras épicas era uma característica comum entre as histórias de Flash Gordon com as histórias de Bugs. As ideias de exploração espacial, tecnologia avançada, civilizações alienígenas eram muito comuns na ficção científica e na fantasia na época. Isso também influenciou Alex Raymond, que é o criador de Flash Gordon. Mas em termos de roteiro, de estrutura, de história, a maior influência de Flash Gordon foi o livro de 1973, When Worlds Collide, que é um romance de ficção científica escrito por Philip Wiley e Edwin Baumer, que conta a história que envolve uma ameaça de destruição à Terra por um planeta errante e a subsequente construção de uma espaçonave para salvar a humanidade da destruição. E esses temas são presentes em Flash Gordon. Então, bom vindo em direção à Terra, tudo isso foi tirado, foi influenciado por esse livro, When Worlds Collide, de 1933. E tanto esse livro como as aventuras do Flash Gordon, eles exploram temas de catástrofes interplanetárias e a necessidade de viagens espaciais para a sobrevivência. Esse tipo de história, galera, apela para o imaginário do público, que era, na época estava muito fascinado pelo universo, pela possibilidade de exploração espacial, pelo potencial apocalíptico do universo. O primeiro foguete tinha sido lançado poucos anos antes, na década de 20. Então imagina aquele mundo descobrindo o potencial de criação. Edwin Hubble tinha recém-descoberto que a Via Láctea não era a única galáxia, então tudo isso estava em polvorosa na época. E tudo isso influenciava as pessoas. As pessoas estavam ansiosas por esse tipo de histórias que oferecessem escapismo e aventura, pois como o mundo estava uma droga por causa da depressão. E o When Worlds Collide mostrou que havia um apetite, um público ávido por esse tipo de narrativa, de ficção científica, que combinava ação, tecnologia e drama humano.
E isso foi algo que Flash Gordon conseguiu captar e expandir muito bem para o seu público, expandindo assim muito de sua narrativa. O Flash Gordon, o personagem, ele ajudou a popularizar a ficção científica em quadrinhos e na mídia visual. As aventuras intergalácticas deles, com personagens carismáticos, mundos exóticos, que inspiraram gerações de criadores e fãs até os dias de hoje, isso é importante frisar, até hoje, Flash Gordon é influência. Essa série de quadrinhos que dura até o ano de 2002, recentemente, de 34 a 2002, foi que foram publicadas as aventuras do Flash Gordon, ela estabeleceu muito dos estereótipos e serão repetidos em obras subsequentes, como vilões tirânicos, heroínas corajosas, tecnologias futurísticas. Todas essas histórias de Flash Gordon, elas frequentemente refletiam as ansiedades e as esperanças da sociedade contemporânea. No caso, lá na década de 30, quando ela foi criado. Ming, que é o principal vilão das histórias de Flash Gordon, ele pode ser visto como uma espécie de metáfora para as lutas contra as ditaduras do mundo que estavam surgindo na década de 30. Nós tivemos a seção de regimes ditatoriais, como fascismo, nazismo e outros por aí. Então, esses regimes ditatoriais estavam aflorescendo nessa época. E Ming, com o seu governo opressor e cruel sobre o planeta Mongo, ele é uma alegoria, uma metáfora, melhor dizendo, desses líderes ditatoriais, das ameaças que eles representavam a democracia e a liberdade. Ming também simboliza o medo do outro, o medo do estrangeiro. Aquele visual oriental, chinês, mongol, alguma coisa assim, isso reflete estereótipos raciais e xenofóbicos que eram muito comuns na época. Hoje não se cabe mais esse tipo de coisa, mas na época era comum. Ele representava o perigo amarelo, que é um termo racista que era usado no início do século XX para descrever a suposta ameaça das culturas asiáticas ao Ocidente. Alex Raymond, que é o criador, ele é muito conhecido por sua arte detalhada. Ele elevou o padrão visual dos quadrinhos da época. As composições dele, seus desenhos expressivos, influenciaram quadrinistas ao longo de anos, décadas. Até hoje ele é referência como um dos grandes ilustradores de quadrinhos. As histórias também de Flash Gordon eram cheias de aventuras emocionantes, suspense e ação. A série ela apresentava um fluxo constante de perigos, vilões, intrigantes, desafios que mantinham os leitores engajados, presos nas histórias. As tramas envolventes e os cliffhangers, ou seja, aqueles ganchos que continuavam na próxima aventura, na próxima tira, prendiam o leitor ávido para saber o que ia acontecer com o personagem. Os personagens principais da Flash Gordon é ele mesmo, o próprio Flash, Dale Arden, que é seu interesse romântico, e o Dr. Zarkov, que eram carismáticos e bem desenvolvidos. O Flash, em particular, ele era um herói muito corajoso, que inspirava admiração. Os aliados dele e os inimigos, incluindo o Ming, o impiedoso, também contribuiu para a riqueza das histórias. Todo esse combo do traço de Alex Raymond, histórias cheias de aventuras emocionantes, personagens bem resolvidos, bem escritos, tudo isso, todo esse combo, foi que contribuiu para o sucesso de Flash Gordon nas tiras de jornais. O sucesso do personagem foi tão grande que ele foi levado a outras adaptações em mídias diferentes.
Aí nós podemos incluir cineséries, programas de rádio, filmes para cinema, séries de TV, desenhos animados. Ou seja, a influência dele, a penetração dele na mídia foi imensa durante esses 90 anos de sua criação. E durante os anos 30, 40, a imagem dele permaneceu muito no imaginário popular, muito por causa do ator Buster Crabbe, que foi o intérprete do Flash Gordon em cineséries. Aqui que vamos analisar o seguinte: o personagem Flash foi criado em 34. Em 36, ou seja, 2 anos depois, foi feito o primeiro de 3 cine-seriados de Flash Gordon. Nessa primeira adaptação, o Flash ele é um atleta aventureiro de Warden, sua companheira, e eles acabam se juntando ao Dr. Zarkov em uma missão para salvar a Terra de uma colisão iminente com o planeta Mongol. Olha a influência lá do livro que eu citei. Assim, eles são lançados no espaço, acabam no planeta Mongol, onde enfrentam ninguém mais que ninguém menos que Ming, o Impiedoso. E ao longo de 13 capítulos, Flash e seus aliados enfrentam diversos perigos, que vão desde monstros, soldados de Ming, até situações de vida ou morte em ambientes exóticos do planeta Mongol. E cada um desses episódios, desses 3 episódios, terminava num cliffhanger, ou seja, num gancho que deixava os espectadores ansiosos pelo próximo capítulo, que é algo muito comum nos seriados de cinema na época. Esse seriado fez tanto sucesso que ele teve mais 2 continuações, uma em 38 e outra em 1940, ambas estreladas por Buster Crabbe, que mais tarde, depois de fazer esse seriado Flash Gordon, fez também um cine-seriado do herói concorrente, Buck Rogers. Ele foi tanto Flash Gordon como Buck Rogers. Mas isso fica para uma outra hora, para a gente contar essa história do ator que foi os 2 heróis espaciais. Agora, é importante o seguinte: antes de Flash Gordon, a ficção científica era um gênero muito pouco explorado em comparação aos dramas, comédias, western nos cinemas. Os seriados mostraram que havia um grande público que estava interessado nesse tipo de histórias, ambientadas em outros planetas, com tecnologia avançada, criaturas exóticas. E assim, os seriados de Flash Gordon, eles apresentaram um universo detalhado e muito coeso. E essa construção de mundo foi tão inovadora, foi tão icônica, podemos dizer assim, que ela estabeleceu um padrão que foi utilizado por futuras franquias de ficção científica, como Star Wars e meu amado Star Trek. E tem muitas figuras importantes na história do entretenimento, e aí eu posso citar com toda certeza George Lucas, que é o criador de Star Wars, como vocês não soubessem, né? Mas vai lá. Eles citam Flash Gordon como uma grande influência. Inclusive, Lucas, antes de criar Star Wars, ele tentou adquirir os direitos de Flash Gordon para fazer uma aventura, uma adaptação cinematográfica do personagem. Só que ele não conseguiu isso aí. Mas vários arquétipos que estavam presentes em Flash Gordon, eles podem ser vistos em Star Wars. Mas como que surgiu então, já que ele queria fazer Flash Gordon? Bom, já que ele ficou frustrado por não conseguir os direitos para fazer a adaptação de Flash Gordon, ele decidiu fazer o seu próprio herói espacial. Uma aventura espacial capturar essa essência, a alma desses seriados espaciais e aventuras heróicas que ele amava na juventude. E aí surge Star Wars como uma combinação dessas influências, juntamente com elementos de filmes de samurai, faroeste e mitologia clássica.
Inclusive o seguinte, gente, aquela icônica abertura de letras de Star Wars, ela foi diretamente inspirada, para não dizer copiada, do seriado de Flash Gordon. Cada episódio do seriado de Flash Gordon, ele começava com um resumo do capítulo anterior, contextualizando a história para o público. Sim, isso foi tirado de Flash Gordon, lá dos anos 30, 40. Não é invenção do tio Lucas, não. Tio Lucas foi lá e falou, vem cá. Mas em 79, já dando agora um salto no tempo, foi feita aquela que eu particularmente considero, a melhor adaptação até os dias de hoje já feita de Flash Gordon. É o desenho animado feito em 79 pela Filmation. Esse desenho animado, ele segue as aventuras clássicas do Flash, e ele e Dale Warden do Zarkov lutam novamente contra Ming e Stay-Rod e colisão com a Terra novamente, com o planeta Mongo. A trama mantém muito desses traços, desses elementos dos quadrinhos originais. A qualidade da animação também foi muito boa para a época. É alta qualidade. A Filmation, ela utilizou técnicas de rotoscopia, que era uma espécie de captura do movimento que se podia fazer na época, com a tecnologia que existia. A série tentou ser muito fiel ao material de origem, tanto em termos de roteiro como em termos de visual. E isso ajudou muito a trazer novos espectadores, tanto para os quadrinhos como para os seriados clássicos. A série também ela influenciou outras produções animadas, de ficção científica e aventuras espaciais. Toda essa técnica de rotoscopia que eu mencionei, ela foi da exaustão posteriormente pela própria Filmation em He-Man. Um ano após esse desenho ter sido lançado, foi lançado nos cinemas o filme Flash Gordon, que ele foi dirigido por Mike Rodrigues e foi produzido por Dino De Laurentiis. O filme é muito conhecido, muito lembrado hoje, por ter um estilo camp, muito vibrante, trilha sonora marcante do Queen. E o filme ele segue a história clássica Flash Gordon, que é uma história cheia de aventuras, batalhas, alianças com os habitantes rebeldes de Mongo, enquanto o Príncipe Byron, o Príncipe Vultan e outros por aí. A música tema Flash, até hoje, passados mais de 40 anos, é um sucesso absoluto. Não tem quem não conheça essa música. E é uma das razões pelo qual o filme é tão lembrado até hoje. E a trilha do Queen, ela contribui muito significativamente para o tom enérgico do filme, toda aquela energia. Alguns críticos criticam o estilo camp e a fidelidade dos quadros originais. Outros não gostam do tom exagerado e do roteiro simplista. E apesar das críticas mistas, o filme se tornou cult com o passar dos tempos. Ele é muito lembrado por isso. Eu sou de uma opinião meio mista. Sim, eu acho a história fraca, meio inocente demais, mas ao mesmo tempo ele tem a música do Queen. Ele visualmente é muito fiel ao traço de Alex Raymond, e isso merece ser mencionado e louvado. Cada um em si. Minhas opiniões são mistas. Mas voltando então, em 86, o King Features Syndicate, em parceria com a Marvel, ele lançou uma outra animação, que essa animação ela é lembrada e é considerada clássica até os dias de hoje. Ela reuniu heróis clássicos das tiras de jornais que a King Features tinha sobre seus direitos. Essa animação juntou, basicamente, 3 heróis. São eles: Flash Gordon, o Fantasma
e Mandrake Mágico, juntamente com seu amigo Lothar. E eles enfrentam Ming, o Impiedoso, e outras ameaças que colocam o planeta Terra em perigo. Qual que é essa animação? Defensores da Terra. Essa animação apresenta uma variedade de cenários que vão desde as cidades modernas, futuristas, selvas exóticas, locais intergalácticos, e crescendo muito o enredo visual dessas histórias, com um estilo de animação bem típico dos anos 80, com cores vibrantes, design de personagens distintos. A série deixou um legado duradouro na cultura pop, sendo cultuada e apreciada por fãs de todas as idades que apreciam essas histórias de aventuras, de heroísmo intergaláctico, entre as quais eu me incluo, logicamente. Passando um pouco mais o tempo, já nos anos 90, foi feita uma outra animação de Flash Gordon. Só que dessa vez o Flash é apresentado como um adolescente que é transportado até o planeta Mongo. Ming, dessa vez, ele não é um ser humano, e ele é retratado como uma espécie de lagarto verde alienígena. A série tem uma recepção mista, não alcançou o mesmo sucesso das adaptações anteriores. E ficou assim, mediana. Eu acho a série fraca, uma das minhas favoritas, acompanhei toda ela, mas acho que faltou alguma coisa nela. Para mim, o fato do Flash ser um adolescente e tal, ficou legal. Mas é só a minha opinião. Agora, já nos anos 2000, para ser preciso, em 2007, houve uma outra tentativa de renovar e revitalizar o clássico o Flash Gordon. Foi produzida uma série para a TV pelo Sci-Fi Channel. A série trouxe novas histórias e novas abordagens para o herói. Ela recebeu críticas mistas e teve uma vida bem curta. Essa série, gente, para vocês terem uma ideia, coloca o Flash Gordon no mundo moderno. Ele é um corredor, um atleta, e os personagens são todos adaptados para os dias de hoje, com enfoque em tecnologia contemporânea e uma narrativa que mostrava elementos de ficção científica e drama pessoal. Meio lá Smallville, que é o que estava vingando na época. Agora, em vez de viagens espaciais tradicionais, as áreas utilizavam portais dimensionais, buracos de minhoca, para justificar a transição entre Terra e Mongo. E uma abordagem diferente das histórias clássicas de viagens interplanetárias. É interessante. Mas se trata de Flash Gordon, o que a gente quer ver? A gente quer ver foguetes, naves espaciais, cenário espacial, coisa que a série não mostrava. E com isso a série acabou flopando. Sinto muito, a série flopou. Ela só teve uma temporada e foi cancelada devido à baixa audiência. E assim segue. E assim, nesses 90 anos, Flash Gordon já passou por muita coisa. Teve essa série fracassada em 2007, que foi a última tentativa de trazer o personagem de volta. E agora, se a gente perceber, estamos em 2024. A série de 2007, já são quase 20 anos sem alguma adaptação decente do personagem. E Flash Gordon, gente, personagem icônico, clássico, e mais do que merece uma produção à altura para trazer de volta esse personagem tão icônico. Agora, com essa onda que está em Hollywood de trazer de volta franquias, bem que eles podiam trazer Flash Gordon de volta. Não precisa necessariamente um filme. Se não querem fazer um filme, tudo bem, mas esses seriados de grande produção, como Game of Thrones, que é um sucesso tremendo. Agora, os seriados da Marvel, da Star Wars, da Disney, também tem uma produção muito impecável. Bem que podiam fazer uma coisa assim com Flash Gordon, não concordam comigo, meus amigos? Mas não custa sonhar, quem sabe um dia eles resolvam trazer esse herói para nós de volta. E assim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. E já sabe, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, também faça os 3C, curte, comenta e compartilha. E me siga também no canal Instagram Nerd Wars, onde eu junto de alguns amigos discuto em uma live de 1h30
algum tema da cultura nerd geek, toda terça às 8 horas da noite. Ó, anota aí, Star Geek Networks, toda terça às 8 horas da noite. E até a próxima semana, meus amigos. Vida longa e próspera.